Fala, rapaziada, aqui é o professor Diogo Costa falando, e nesse vídeo eu vou compartilhar com você o que eu considero serem os 5 exercícios reis da musculação. Por quê? Porque são exercícios que vão te auxiliar a acelerar os seus resultados em termos de ganhar massa muscular, de hipertrofia muscular. Não estou dizendo que você vai ganhar massa muscular em curto espaço de tempo ou num piscar de olhos, não é nada disso. Você vai ter que ter uma progressão nesses exercícios aqui, mas eles vão te auxiliar com certeza, são seus melhores aliados para os resultados que você deseja, para atingir o corpo que você sempre sonhou. E aí eu recomendo que esses exercícios sempre estejam na sua programação de treinamentos, ou vai ser eles, ou será uma variação deles, como eu vou mostrar para vocês, mas esses exercícios, eles têm que estar na sua programação. São exercícios que vão trabalhar com grandes quantidades de massa muscular, com grandes volumes musculares, grupamentos musculares, porque a maioria que você vai ver aqui são exercícios multiarticulares, são exercícios que preferencialmente você tem que treinar com pesos livres e não em máquinas, e aí torna o exercício mais intenso, mais desafiador. São exercícios que vão te permitir trabalhar com sobrecargas elevadas, não que essa seja apenas a única forma de treinar, mas as sobrecargas elevadas vão favorecer também a produção de hormônios anabólicos, hormônios que vão favorecer o desenvolvimento muscular, como por exemplo a testosterona, o hormônio do crescimento, né, o GH, de forma natural no seu corpo, beleza? Eu coloquei esses exercícios aqui numa ordem aleatória, não significa que o primeiro seja melhor que o último, nada disso, tá bom? E você vai perceber que a inclusão desses 5 exercícios na sua rotina vai te permitir um trabalho completo do seu corpo inteiro, cara, entendeu? Do tronco, da parte anterior e posterior do seu tronco, da parte anterior e posterior do seu braço, da parte anterior e posterior dos seus membros inferiores. Então vamos a eles, então. O primeiro aqui que eu coloquei é o supino, tá? O supino é um clássico exercício da musculação, principalmente entre os homens, e aí aqui no caso você tá vendo a imagem do supino reto, onde todos os desenhos que tiverem essas marcas em vermelho, que tiverem coloridos em vermelho, são aonde são os músculos que estão sendo trabalhados. Então aí no caso, como você vê aí do supino, você em qualquer uma das 3 variações, você vai ter o trabalho do peitoral maior, dos ombros, como no caso do deltoide anterior, e dos tríceps, que é essa partezinha posterior aqui do seu braço. Ok? O supino ele tem 3 angulações, 3 variações principais, que é o supino reto, como no caso aqui dessa imagem, tem o supino inclinado e o supino declinado. O reto é o mais clássico, é o mais comum, é o que eu recomendo aí que você faça. Em segundo lugar, o inclinado também, ele é bem comum de ser encontrado nas academias. O declinado ele é o menos comum, é também conhecido como supino canadense, tá bom? Mas se você se dedicar principalmente ao supino reto, já tá de ótimo tamanho, ok? Se na sua academia também tiver um inclinado, você pode fazer às vezes uma certa temporada fazendo reto, depois uma certa temporada o inclinado, ou então fazendo reto e aí depois indo para o inclinado sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá, com relação aos acessórios, né? Você pode fazer com barra, com halteres e em máquinas. Eu, como eu disse para você, prefiro que você faça com os pesos livres, ou seja, que você treine com barra e com halteres e deixe as máquinas aí como segunda opção, tá bom? Vamos lá, exercício número 2, barra fixa. Olha aí a barra fixa, olha os grupamentos musculares que estão sendo trabalhados na barra fixa, tá bom? Você tem aí um trabalho do grande dorsal, ou também conhecido como latíssimo do dorso, do trapézio nos seus feixes inferiores, tá? Do bíceps braquial, do braquiorradial, ok? Então tá aqui, ó, os grupamentos trabalhados. Temos também aí no caso, por exemplo, o antebraço, ele vai trabalhar mais numa ação muscular que a gente chama de isométrica. Você não está fazendo aquele movimento de alongar a musculatura e contrair. Os antebraços eles estão contraídos o tempo inteiro, porque se você relaxar, você solta a barra, tá bom? Então é um bom exercício, principalmente para treinar a pegada, a força de antebraço, que vai te auxiliar em outros exercícios também. O peitoral maior, no caso, ele participa pelo movimento que você faz de adução de ombros, que é um movimento onde o seu braço se aproxima das suas costelas. E aí, no caso, há uma participação do peitoral, mas não é que seja um exercício para peitoral,
tá? E sim, o peitoral trabalha aí de uma forma, uma segunda participação aí, tá? Porque o peitoral ele ajuda a fazer esse tipo de movimento, mas a ênfase, obviamente, são nos dorsais. Você não vai fazer barra fixa e esperar para ter um peitoral bem desenvolvido, tá legal? E o abdômen, por que o abdômen trabalha? Porque a tendência nesse exercício é o seu corpo começar a balançar para frente e para trás. Então, o tempo inteiro você tem que estar contraindo o teu abdômen, aí no caso, para te manter numa postura, numa posição estável, onde o seu corpo apenas suba na vertical, tá legal? Em linha reta e não fique balançando, ok? E com relação às pegadas, há 3 variações na barra fixa, como no caso da pronada, que é essa que está sendo executada aqui nesse desenho, a supinada, que é quando a palma das mãos estão viradas de frente para você, e a pegada neutra, que é quando é uma mão de frente para outra, no caso, tá? Ela é menos comum de se encontrar, principalmente dentro de academias, tá? Então vamos lá. Os acessórios. Com relação aos acessórios, você pode trabalhar a barra fixa propriamente dita, se pendurar numa barra, dá aquele pulo, se pendura na barra e faz os exercícios. Tem também o Graviton, que é uma máquina onde você apoia seus joelhos numa plataforma e ela te ajuda a fazer a subida e também te ajuda a controlar a descida. É uma máquina excelente, principalmente para quem não tem força suficiente ainda para fazer um determinado número razoável de repetições com o peso do próprio corpo na barra fixa, pode começar a treinar no Graviton, tá bom? E também você pode treinar com sobrecarga se você já é um cara de nível avançado. Sobrecargas do próprio corpo, como assim? Você vai fazer com o peso do seu próprio corpo, procurando cada vez mais fazer um maior número de repetições. Você também pode utilizar caneleiras, tornozeleiras, né, preso aí, né, nos seus tornozelos, para aumentar a sobrecarga e dificultar a fase da subida, ou então anilhas e halteres. Como assim? Você pode amarrar uma corda, né, na cintura, amarrar no halteres ou numa anilha para servir de sobrecarga para você. Ok? Vamos lá, exercício número 3, paralelas. As paralelas, como o nome já diz, né? São 2 barras paralelas, onde cada uma você vai apoiar uma mão para fazer o movimento da descida e da subida, tá bom? Você vê aí no desenho, em colorido, os grupos musculares que estão sendo trabalhados. Eu vou mostrar aqui para você, tá? Que são o peitoral, os deltoides na sua parte anterior, principalmente, o tríceps e o abdômen, para manter a estabilidade e seu corpo não ficar balançando também, né? Como eu já disse para você. Peitoral, você vai ver principalmente aí uma ativação muscular maior nos seus feixes inferiores, como está mostrando aqui na imagem, tá? Ele não é um exercício especificamente de peitoral, principalmente aí pelo plano de movimento, porque aqui no caso você vai fazer esse exercício no plano sagital, e no plano sagital você tem maior participação dos músculos, no caso de membros superiores, os flexores e extensores do cotovelo, que é o bíceps e o tríceps, e aqui no caso o tríceps, tá bom? Aqui no caso, por ser os mesmos grupamentos musculares, você pode pensar que são o mesmo grau de desenvolvimento do supino reto, mas no supino reto você tem um outro plano de movimento, que a gente chama de plano transversal, e aí por isso o peitoral, ele é um potente exercício para o peitoral, tá bom? Bom, com relação às suas variações, acessórios, etc., você pode fazer na barra propriamente dita, no Graviton, também com o mesmo intuito que eu falei da barra fixa, de ajudar a fazer o movimento, com sobrecargas, como eu disse também, próprio corpo, tentando fazer um maior número de repetições, e também utilizando caneleira, anilhas e halteres aí pendurados. Exercício número 4, agachamento. Poderoso exercício para os seus membros inferiores. Trabalha praticamente tudo aí de membro inferior, tá bom? Então vamos lá, músculos trabalhados. Você tem o quadríceps, a parte anterior das suas coxas, os glúteos sendo trabalhados, os posteriores de coxa, o abdômen e as panturrilhas, aqui no caso, musculaturas acessórias para te dar estabilidade durante o exercício. Também aquela mesmo intuito que eu falei dos exercícios anteriores, para o seu corpo não balançar, para te ajudar a equilibrar a barra nas costas, ok? As panturrilhas. Não é que você vai fazer flexão, extensão plantar, igual a gente faz nos clássicos exercícios de panturrilha. Não. Seus pés vão ficar nessa posição e aqui vai ficar, né? Permanecer assim. O que acontece
é que as panturrilhas elas ficam ali em contração constante, praticamente em contração isométrica, para te ajudar no equilíbrio também, tá bom? Então há uma pequena participação das panturrilhas aí no exercício, ok? Com relação às variações, existem diversas variações do agachamento. Uma que merece destaque é o afunda, que é quando você coloca uma perna na frente e a outra atrás. É como se fosse um agachamento unilateral aqui no caso, tá? E aí você pode utilizar barra nas costas, halteres, segurando halteres. Tem gente que faz se deslocando, sai de um ponto A e vai para um ponto B andando, né? Então existem variações aí do afundo que você também pode aplicar nas suas rotinas de treinos. E com relação a acessórios, você pode utilizar a barra livre propriamente dita, é o clássico, é o mais comum de ser realizado, é o que eu recomendo para você. Máquinas, aqui no caso, você tem o Smith Machine, o Hack Machine, mas tente de preferência trabalhar mesmo de forma livre. E tem também a questão dos halteres, que você pode fazer o afundo, mas também pode ser feito com barra nas costas, ok? Agachamento. E por fim, o exercício 5, que no caso é o levantamento terra. Olha só nessa imagem as partes coloridas para você ver os grupamentos musculares que estão sendo trabalhados aqui, tá? Eu vou mostrar aqui em detalhes para você. Você tem um trabalho também de quadríceps, porque você faz um pequeno agachamento para tirar a barra do chão em cada repetição que você faz, né? Você chega a barra próxima ao chão, por isso que o nome é esse, levantamento terra, você está tirando da terra, do chão, tá? Você tem um trabalho de glúteos, você tem um trabalho de posteriores de coxa, você tem um trabalho da região abdominal, da região lombar, para estabilização do tronco, como eu já disse para você anteriormente, dos eretores da coluna, a musculatura profunda do seu tronco, né, que passa ali do lado da sua coluna, que serve para fazer esse movimento, ó, no caso ele está inclinado e depois ele termina na posição ereta, então os eretores da coluna trabalhado, ótimo exercício para melhorar a tua postura, pessoal, por causa do trabalho do abdômen, da lombar, dos eretores da coluna, ok? Trapézio, você vê aqui ó, a participação do trapézio na parte aqui ó, superior dos seus trapézios, antebraço, por causa da pegada, como já expliquei para você. Você, no caso, está pegando a sobrecarga, se tiver com uma sobrecarga pesada, vai exigir aí contração isométrica maior dos antebraços, você vai ganhar força de pegada, ok? Panturrilhas também por causa do equilíbrio, como eu disse para você, da estabilização, ok? Bom, vamos lá agora, variações do levantamento terra. Você tem um exercício que se chama stiff, ele é semelhante ao levantamento terra, só que aí no caso ele dá uma ênfase maior na cadeia posterior, tá? Ele corta o trabalho do quadríceps, tá bem? Aqui no caso. Então você vai trabalhar mais os glúteos posteriores de coxa, lombar, abdômen, você vai ter o latíssimo do dorso, trapézio, enfim, mas a participação do quadríceps não. Por quê? Porque você fica com os joelhos praticamente estendidos e o movimento de descida e subida é feito com o seu tronco, inclinando o tronco à frente e subindo. Aqui no caso não, o movimento da descida e da subida ele é combinado entre a articulação dos joelhos e também do tronco, né, do movimento de flexão e extensão do tronco. Aqui você elimina a flexão e extensão dos joelhos e trabalha só com a flexão e extensão do tronco. Porém, você vai ter uma ênfase da parte posterior, mas tem uma maior tensão, uma maior força, sobrecarga incidindo sobre a sua coluna. Então é um exercício relativamente aí perigoso. Você tem que ter cuidado para fazer. Então, se você tem algum problema de coluna, hérnia, alguma sensibilidade na região lombar, eu não recomendo fazer essa versão, tá ok? E com relação aos acessórios, barra livre, no clássico, halteres também, tem gente que treina com halteres. Existe uma outra barra específica para esse tipo de exercício, que é a barra hexagonal, mas ela não é muito comum de ser encontrada em academias. Beleza, pessoal? Então esses são 5 exercícios que eu queria apresentar para você. Insira-os nas suas rotinas de treinos, nos dias específicos, e você vai ter um trabalho intenso para o seu corpo. Você vai favorecer a produção de hormônios anabólicos, que vai ajudar no seu processo de ganho de massa muscular de uma forma um pouco mais rápida, numa menor curva de tempo, ok? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, comente, compartilhe nas redes sociais
faça com que outras pessoas tenham acesso às informações que você está tendo o benefício de ter aqui, beleza? E não deixe de visitar o site massamuscularagora.com para dicas avançadas sobre hipertrofia muscular. E agora é com você, faça acontecer. Fui!